O Ascaris lumbricoides, que é causador de uma parasitose que chamamos de ascaridíase ou ascaridiose, tem uma distribuição geográfica ampla, dependendo das condições ambientais e as condições socioeconômicas da população. Então, a gente vai estudar hoje as principais diferenças morfológicas entre o macho e a fêmea e a doença em si. Então, a espécie lumbricoides é a espécie específica do homem. Nós temos também algumas outras espécies de ascaris, tipo o ascaris sum, por exemplo, em suínos, mas a espécie lumbricoides é específica do homem. Então, ela tem essa distribuição geográfica bastante ampla, dependendo do clima, do ambiente e do grau de desenvolvimento da população, sendo que as crianças, as menores de 12 anos, seriam grupos de maior risco. Nós temos diferentes morfologias no ciclo desse parasita. Os vermes adultos, então, que estão presentes no intestino delgado do hospedeiro infectado, tanto o macho quanto a fêmea possuem uma cor branco leitosa e tegumento liso. No vestíbulo bucal, na porção anterior, há a presença de 3 fortes lábios com dentículos, seguidos de esôfago e intestino, e o reto na extremidade posterior. O macho, sempre menor que a fêmea, vai ter como medida em torno de 20 a 30 centímetros, o testículo, um canal ejaculador e cloaca. Possui 2 espículos, que são importantes órgãos acessórios da cópula, na extremidade posterior, e essa extremidade é recurvada dorso-ventralmente. A fêmea, maior que o macho, em torno de 30 a 40 centímetros, é mais robusta que o macho, vai apresentar também 2 ovários que se diferenciam em útero e se unem uma única vagina que se exterioriza como a vulva no terço anterior do corpo. A extremidade da fêmea é retilínea. A fêmea, ela tem uma capacidade reprodutiva muito grande, chegando a eliminar cerca de 200 mil ovos por dia durante um ano. Esses parasitas, eles consomem uma grande quantidade de nutrientes, espoliando o hospedeiro, principalmente os carboidratos, os lipídios e as vitaminas lipossolúveis. Aqui vocês observam, então, as diferenças morfológicas do macho e da fêmea, o macho sempre menor que a fêmea e a extremidade posterior do macho recurvada, dorso-ventralmente. Aqui nessa figura, a presença de 2 espículos ali na porção terminal, que são os órgãos acessórios da cópula. Aqui, as características dos 3 lábios na cavidade bucal. Os ovos têm uma cor castanha devido aos pigmentos fecais. É um ovo relativamente grande, aproximadamente 50 microns, e ele possui 3 membranas que garantem uma resistência a esse ovo no meio ambiente até um ano ou mais, dependendo das condições climáticas. A membrana mais externa é membrana mamilonada, a membrana média formada de quitina e proteínas e a membrana interna que é impermeável à água. E mais internamente protegida, nós temos uma massa de células germinativas. Então, aqui vocês observam figuras do ovo. A esquerda é um ovo infértil e a direita o ovo fértil maduro, também chamado de ovo fértil corticado. Aqui, à esquerda, o ovo fértil imaturo, também chamado de ovo fértil decorticado. À direita, já um ovo fértil embrionado ou um ovo fértil larvado. Então, quando esses ovos são férteis, não apresentam a membrana mamilonada, são membranas lisas, chamamos então de ovo fértil decorticado ou imaturo. Aqui a eclosão de um ovo com a liberação de uma larva, que é uma larva do tipo rabiditoide, ou seja, tem esôfago do tipo rabiditoide, ou seja, é um esôfago musculoso com um estrangulamento chamado istmo. Aqui a figura do ovo infértil, um ovo mais alongado, um ovo grosseiro, vacuolar, com grânulos albuminoides.
Larva filarioide, que é a larva então com um esôfago do tipo filarioide, ou seja, um esôfago sem estrangulamento, o istmo, e é a larva infectante. Em termos de habitat, o Ascaris lumbricoides, então, ele tem preferência de localização no intestino delgado, principalmente o jejuno e o ilho. Eles podem ficar presos a essa mucosa ou também migrar pela luz intestinal. O ciclo do Ascaris lumbricoides é monoxênico. Então, esses ovos são liberados com as fezes. Esses ovos no meio ambiente precisam de algumas condições de umidade, de oxigenação, uma temperatura em torno de 25 a 30 graus. No ovo, no interior desse ovo, as células germinativas vão dar origem a uma larva rabiditoide, estágio L1, que depois evolui para o estágio L2 e depois o estágio L3. Então, os ovos contendo a larva L3 é que são infectantes. Os ovos, então, ingeridos, eles vão eclodir no intestino, principalmente a nível de duodeno. Esses ovos, essas larvas, então, que foram eclodidas, elas vão realizar uma migração que nós chamamos de ciclo de Loss. Então, do intestino vai para o seco, para os vasos linfáticos, veias, atingem o fígado, o coração, o pulmão, onde se diferenciam em L4 e também nos alvéolos pulmonares em L5. Seguem o caminho para os brônquios, traqueia, faringe, esôfago. Aqui a pessoa geralmente deglute essa larva e ela então retorna para o estômago e depois intestino delgado, onde se transforma em vermes adultos, machos e fêmeas. Quando essas larvas chegaram na faringe, elas podem ser expectoradas, mas geralmente a pessoa deglute. Então, quando elas se tornam adultas lá no intestino delgado e atingem a maturidade sexual, ocorre então a fecundação e a fêmea começa a eliminar os ovos. Então, aqui tem o trajeto, a figura do trajeto do ciclo biológico. A transmissão, principalmente, é a fecal oral, ou seja, a ingestão de água ou alimentos, principalmente alimentos consumidos crus, mal higienizados e que estejam contaminados com ovos do Ascaris, através da poeira, dos insetos, ou seja, dos vetores mecânicos, que podem também veicular esses ovos. O material subunguial também é importante, podendo ocorrer a transmissão com as pessoas que tenham os ovos nesse material embaixo das unhas. Em termos de patogenia, as larvas, quando elas fazem a migração, então, dependendo da carga parasitária, se elas forem infecções maciças, vão ocorrer lesões a nível de fígado e de pulmão. A nível de fígado, vamos ter focos hemorrágicos e depois necrose fibrosados. A nível de pulmão, ocorre o que a gente chama de síndrome de Leffler, ou seja, edemaciação dos alvéolos com infiltrado eosinofílico, febre, bronquite, pneumonia e tosse. Já os vermes adultos, então, também dependendo da carga parasitária, se for uma carga parasitária leve, 3 ou 4 parasitas, não há alterações. Mas infecções médias, 30 a 40 parasitas ou maciças, mais de 100 parasitas, vão ocorrer algumas ações patogênicas, tipo ação tóxica, com edema, urticárias e convulsões, ação exfoliadora, levando a uma subnutrição, podendo acarretar, principalmente em crianças, uma diminuição do desenvolvimento físico e mental. Ação mecânica com irritação da parede e obstrução intestinal. E outro fenômeno que pode ocorrer são a localização ectópicas, ou seja, o deslocamento desse parasita para outro local que não seu habitat normal, e nós denominamos esse fenômeno de Ascaris errático ou Ascaris erratio. Geralmente, podendo ocorrer no apêndice, apendicite aguda, pancreatite aguda e até eliminação dos parasitas pela boca e narinas. Manchas brancas claras na pele podem estar associadas à ascaridíase,
mas isso não fecha o diagnóstico. Existem várias outras doenças, principalmente causadas por fungos, que também dão manchas claras na pele. A ação mecânica é a irritação na parede e a obstrução intestinal. Como já foi dito, esse Ascaris errátil ou errático pode se deslocar do seu habitat normal devido a alguma irritação, como alguns medicamentos ou alguns alimentos. As localizações ectópicas estão no apêndice cecal, apendicite aguda no canal colético, icterícia obstrutiva no canal de Wieser, pancreatite aguda, perfuração da parede intestinal, peritonite e a eliminação, então, dos parasitas, principalmente pela boca e pelas narinas. A síndrome de Laffer, que é a migração, então, das larvas pelo pulmão, causando, então, um quadro clínico semelhante a uma pneumonia, com febre, tosse, eosinofilia sanguínea elevada e anorexia. A nível de intestino, já, então, vermes adultos, cólicos abdominais, dor epigástrica e má digestão, náuseas, perda de apetite, emagrecimento. A criança tem muita irritabilidade, um sono intranquilo e também associado, em alguns casos, o ranger dos dentes à noite. E as manchas brancas na pele. Então, o ranger de dentes e as manchas brancas na pele não fecha diagnóstico. Em crianças subnutridas e altamente parasitadas, é comum o aumento do volume abdominal, em geral, um aspecto de palidez e tristeza dessa criança. Aqui vocês têm a imagem de intestino, uma alça intestinal com obstrução intestinal por Ascaris em carga maciça. Aqui também, Ascaris retirados dos ductos biliares, então o Ascaris errátil. Aqui também, criança eliminando o Ascaris pelo nariz e pela boca. Em termos de diagnóstico, exames coprológicos, ou seja, a pesquisa de ovos nas fezes, podendo ser quantitativo ou qualitativo, pelos métodos de rotina de laboratório de parasitologia, principalmente o Lutz HPJ. Em termos de epidemiologia, esse aumento, então, ele tem uma frequência maior em regiões de clima tropical. Nós temos em torno de 30% da população mundial parasitada, 70% a 90% das crianças parasitadas estão na faixa etária de 1 a 10 anos. A alta prevalência dessa doença devido ao grande número de ovos que a fêmea produz, a resistência e a viabilidade desse ovo por um tempo prolongado no meio ambiente e as precárias condições de saneamento básico e moradia. Em termos de prevenção, sempre nós temos que ver as condições de educação sanitária, de saneamento básico, da lavagem adequada das mãos, do tratamento adequado e a proteção dos alimentos. O tratamento específico, nós temos o tetramizol, o levamisol, que é o ascaridil, que é contraindicado em gestantes e transplantados e em caso de oclusão intestinal. A piperazina, contraindicado em gestantes e na insuficiência renal. O palmato de pirantel, contraindicado também nas gestantes e na disfunção hepática.